Continuando a segunda lição teórica do Kriya Yoga de Jesus. Deus, a fonte última de toda a energia. Tudo na criação se constitui da energia ou vibração cósmica consciente, o Verbo de Deus. É sustentável por ela, é sustentado por ela. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No corpo humano, o bulbo raquidiano é a fonte original da recepção desta energia cósmica, como vem de Deus. O germe do bulbo raquidiano, a boca de Deus, entre aspas, através do qual Deus insufla sua força vital no corpo humano. É a célula primordial formada pela união do espermatozoide com o óvulo. A alma entra no corpo durante a fusão celular do espermatozoide com o óvulo. A alma. E quando os dois núcleos se unem para formar a célula primordial no corpo, a partir desta sede da vida, no bulbo raquidiano, a força vital criadora ativa a divisão e o crescimento celulares que formam, em última análise, o corpo humano. Portanto, o bulbo raquidiano é a parte vital do corpo humano. Ok? É a sede da vida, a porta principal através da qual a energia cósmica de Deus, que sustém a vida, flui para o corpo. O mais leve dano à área vital do bulbo raquidiano interrompe todas as funções corporais. Assim, o bulbo raquidiano é fundamental entre todos os centros vitais que estão no cérebro e na coluna vertebral. Os centros cervical, dorsal, lombar, sacro-cóccix da coluna vertebral, auxiliados pelos órgãos físicos do coração e cérebro, são meros distribuidores da energia vital que recebe através do sexto centro cérebro espinhal no bulbo raquidiano. O sétimo centro no cérebro é o reservatório onde se armazena esta energia vital cósmica, para dali ser retirada conforme necessário para sustentar e ativar o corpo. É o acúmulo de energia vital no cérebro que se vê como estrelas ou como relâmpago de luz quando a cabeça sofre um duro golpe. A energia foi, neste caso, deslocada à força. Continuando, então, o reservatório unipresente da energia. A ciência tem provado que todas as coisas foram criadas de uma energia cósmica em cuja atmosfera existem. Esta energia cósmica é emitida pela consciência cósmica e envolve, sem cessar, o corpo humano como um halo. A vontade. O operador corpóreo do rádio emissões traz essa energia irradiada para dentro através do bulbo raquidiano, a antena da estação receptora no corpo. É o bulbo raquidiano, como descrevemos na lição anterior. É conexo por polaridade com o centro da consciência crística, entre as sobrancelhas, que nada mais é que a glândula pineal, que é a sede do poder da vontade do homem, do ser humano. Do mesmo modo que o homem pode usar as ondas vibratórias invisíveis do rádio para controlar navios distantes no mar, Deus usa as vibrações invisíveis de sua energia cósmica inteligente para ativar nossos corpos com a energia vital. Deus criou a vibração ou a energia cósmica original, o Verbo, que uma vez posta em ação tornou-se perpétua, e nós podemos, pelo poder da vontade, que não necessita de fios, lançar mão dela e introduzi-la no corpo através do bulbo raquidiano. Lembre-se, essa energia é cósmica, a mesma energia a partir de qual todos e todas as coisas do universo foram criadas, envolve e permeia sempre toda a criação. Ela introduz no corpo através da boca de Deus, o bulbo raquidiano, que é a glândula pineal, o terceiro olho, e é o verbo invisível que mantém toda a vida. Podemos aprender a viver cada vez mais do suprimento eterno da energia cósmica que está sempre em nós, e assim sempre disponível para recarregar o corpo em termos de vitalidade.
Pode-se usar o conhecimento obtido das instruções dadas nessas lições, nas aulas práticas, para tornar o corpo apto de todos os modos. Um corpo que esteja livre da doença e da fraqueza, ajustar-se-á facilmente às práticas e aos métodos desta meditação, pelos quais se atinge a autorrealização e pelos quais a consciência humana, bem como o corpo, são erguidos ao estado em que não existe a fadiga. Então, a energia agora a partir da fonte interna. Você pode retroceder o vídeo e para você ouvir melhor o audiobook, não é? Então, continuando, a energia a partir da fonte interna. O alimento contém uma quantidade limitada de energia vital, portanto, podemos extrair alguma força dele. Mas se o suprimento corporal interno da energia vital se exaurir, o alimento é inútil. O suprimento de energia nas várias partes do corpo depende da luz solar, do oxigênio e das substâncias químicas do alimento que você introduz no seu corpo e da quantidade de energia drenada para ele através do nosso bulbo raquidiano, da nossa glândula pineal. Guarda-se então uma certa quantidade de energia nos músculos, nos ossos, na medula óssea, no sangue e nos tecidos do corpo, como se fosse armazenada numa bateria. Então gasta-se, porém, sangue em todos os tecidos do corpo, como se fosse armazenada numa bateria. Bom, isso eu já falei. Gasta-se também, porém, energia vital em todos os processos de pensamento, sentimento e atividade física, não é mesmo? Então, as técnicas aqui mostradas para vocês, que estamos praticando, se você praticar corretamente, vão restaurar a sua energia assim gasta, abrindo a torneira de sua fonte no corpo, o bulbo raquidiano. O corpo pode ser incessantemente suprido de energia vital e, a partir desta fonte, estimulando-se o centro relativo ao bulbo raquidiano com o poder da vontade consciente. Lembrando que bulbo raquidiano é a nossa glândula pineal, conectada com a nossa glândula hipófise. Portanto, deveríamos diariamente aplicar os métodos científicos de recarregar o corpo com a energia que vem desta fonte interna, inexaurível. O método de recarregar todas as células corporais, abrindo a torneira dessa fonte interna, é explicado em minúcias nesta lição, tá bom? A respeito da arte da energização, como segue em alguns vídeos de aulas práticas aí, anteriormente a esse. Aqui lhe será mostrado como, mediante o poder da vontade, pode-se fazer a energia permear o corpo usando a tensão muscular e como deixá-la abandonar os músculos pelo relaxamento, que é quando você inspira, você retém todos os músculos, quando você expira, você relaxa. Então, no seguinte assunto agora, criação da saúde e da vitalidade mediante o poder da vontade. Muito bem, todas as instruções aqui estudadas, né, a partir dos ensinamentos da Self-Realization, de Paramahansa Yogananda, do Kriya Yoga, Yoga de Jesus, combinam as leis básicas do bem-estar físico descobertas em épocas antigas pelos yogis hindus, né, pelo Mahavatar Babaji, considerado o santo Kriya Yoga da Índia. Bom, com conceitos em fisiologia moderna, alguns atletas ocidentais aprenderam a desenvolver e controlar alguns de seus músculos mediante práticas mecânicas, certo? Mas não foram capazes de perceber a conexão científica entre o poder da vontade e o desenvolvimento físico, e assim de utilizar essa conexão conscientemente no seu próprio desenvolvimento. Então, a vontade pode ser usada para desenvolver o corpo, e a própria vontade é desenvolvida quando ela é exercitada, como demonstram os Hatha Yogas da Índia, que praticam diversas posições ou asanas para desenvolver ou fortalecer a sua vontade, a sua força de vontade. Lembrando que a força de vontade também ela vem pela fé, pela determinação e autodisciplina. O poder da vontade e o desenvolvimento físico estão interrelacionados, como se ensina aqui nesta lição
né? E um ajuda o outro. A técnica de recarregar o corpo, aqui ensinada para vocês, é nitidamente diferente do que aparece em qualquer outro sistema. A diferença é que ela é nitidamente diferente. Ela ensina como concentrar a atenção na energia interna, a força imediata de força e vitalidade. Ensina como concentrar a atenção na energia interna, essa fonte imediata de força e vitalidade, e como eu devo transmitir essa energia, pelo uso do poder da minha vontade, para todos os tecidos do meu corpo, quando eu inspiro e expiro, quando eu faço a energização nas minhas articulações, como segue nos vídeos das aulas práticas anteriores a esse. O estudante, você o praticante, que se você for fiel, invariavelmente, que por meio dessas técnicas desenvolve de forma consciente tanto o poder de sua vontade quanto a sua força corporal. Então, muito bem, se você quiser retroceder um pouco esse audiobook para você expandir mais e conhecer mais e seguindo então adiante. Vamos falar agora sobre o poder da vontade, que é o computador que controla a sua energia. O combustão é o poder da vontade que vai controlar a sua energia. Todos os nossos membros, músculos, eles são movidos pelo exercício da vontade e pela energia vital, certo? Você pode demonstrar isso? Agora, levante seu braço direito, por exemplo. Que poder você usou para levantar o braço? Qual foi o poder? O poder da vontade? Poderia ser sua resposta, suponha. Porém, que seu braço estivesse paralisado agora, sua vontade de levantá-lo ainda estaria presente, mas você não seria capaz de fazê-lo. Mas por quê? Porque neste caso a energia não poderia fluir livremente através dos nervos para os músculos do braço, transformando o comando da sua vontade em ação. Ok? Tudo certo até aí? Bem, agora deixe seu braço direito cair ao lado do seu corpo. Sinta-o pulsando com energia. Pode você, porém, levantá-lo novamente sem usar o poder da vontade? Não. Fica claro que, a partir desse experimento simples, que a energia e o poder da vontade são ambos necessários para o movimento de qualquer parte do nosso corpo. Então, o fluxo da energia vital para os nervos sensórios é gerado conjuntamente pela vontade humana e pela vontade divina. O fluxo da energia vital para os nervos motores é produzido apenas pela vontade humana. Quanto maior for a sua vontade, maior o fluxo da energia para aquela determinada parte do corpo. Ok? Tanto as pessoas quanto os animais, quando estão com raiva, eles exibem uma força anormal. E isso não ocorre porque os músculos, de repente, tornaram-se mais fortes nos momentos de cólera, nem acontece apenas por causa do excesso da adrenalina liberada nestes momentos, no corpo pela natureza, né? A raiva estimula a vontade, assim amplia o fluxo da energia vital ou da força para os músculos e para outras partes do corpo. Bem, a maior parte dos sistemas de cultura física é mecânica e não leva em conta o que foi dito acima, certo? Esses exercícios que só utilizam a força mecânica inconsciente produzirão apenas os músculos inchados. Estes exercícios não estimulam o fluxo da energia vital para os músculos e tecidos. Esses exercícios não estimulam o fluxo dessa energia vital, por quê? Para os músculos e tecidos, que seja suficiente para produzir mais que um benefício temporário, ok? Porque não trabalha de forma consciente, trabalhando a energia vital e nem a força de vontade, juntas, né? Que elas, uma carrega a outra. Eles aumentam o tamanho do músculo e sem aumentar proporcionalmente a vitalidade das suas células no corpo. Seguindo agora os ensinamentos da Self-Realization que eu aprendi com o Paramahansa Yogananda, fazendo o curso à distância do Kriya Yoga. Então agora nós poderemos aprender muito mais a vitalizar cada célula do nosso corpo conscientemente e à vontade.
Então, esse é mais um vídeo. O segundo vídeo, né, para vocês estudarem. O terceiro vídeo será alguma aula prática, retesar os músculos pelo poder da vontade. Vamos comparar o movimento mecânico dos músculos com o movimento produzido pela vontade, ok? Através de alguns exemplos. Muito bem, eu agradeço a sua participação aqui, de você ouvir. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários do vídeo ou no grupo do Telegram. Então, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, aperte o sininho para receber as notificações, deixe seu like, que isso é muito importante para nós. É uma troca, não é mesmo? Então, e deixe aí seus comentários e você pode compartilhar apenas com pessoas que querem fazer esse treinamento, entrar no grupo do Telegram e iniciar desde o início, ok? Que aí existe a playlist com todas as atividades. Muito bem, gratidão, Namastê, Satchiananda. Eu sou Jayananda, Serviço da Vida Feliz, na presença eletrônica da Matriz Divina, em união, em estado de unificação no Um, na presença da Trindade, Deus Pai e Mãe, Mãe Divina, Cósmica, Filho e Divino Espírito Santo. Assim seja, assim é. Gratidão.